Total, vem aí, confronto manchete. A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto manchete. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto manchete com Ronaldo Gonlewski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM, a Rádio de Verdade. Começa neste momento o programa Confronto Manchete, um programa que leva até você verdades que muita gente não quer dizer e tem medo de pensar. Hoje nós vamos discutir o que é que está acontecendo na política do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra e o prazer, em nome da Rádio Manchete 760 e do programa Confronto Manchete, de receber o deputado do PT, Gilberto Palmares. Como vai, Gilberto? Tudo bem? É um prazer e uma grande honra receber você aqui no Confronto Manchete, da Rádio Manchete 760 AM. Eu vou bem, agradeço aí o convite de falar um pouquinho aos ouvintes da Rádio Manchete. A honra é nossa, é um prazer grande, eu tenho certeza que esse nosso caldo de cana hoje vai render bastante. Eu defendo o direito de qualquer cidadão ou de qualquer grupo social reivindicar. O que eu não aceito de jeito nenhum é o sujeito vandalizar, o sujeito quebrar, o sujeito bater, o sujeito arrebentar, porque nós vivemos num Estado de Direito, não é, Gilberto Palmares? Não, eu concordo contigo. Eu, inclusive, queria dizer, Ronaldo, que nós da bancada do PT, ao lado de outros deputados, demos uma contribuição importante nessa questão da anistia. Primeiro, pelo entendimento de que a anistia só teria a condição de ser aprovada somando votos e trabalhos de deputados de oposição com votos e trabalhos de deputados da situação. Ninguém consegue maioria absoluta na Assembleia se não somar isso. Foi nos apresentado pelo líder do governo, o deputado André Correia, a proposta de um projeto que anistiava os 439 bombeiros e 2 policiais militares que estiveram presos. Nós preferimos uma redação diferente, não botar número, porque eu acho que merecem ser anistiados todos. Você tem aqueles que não foram presos e que eventualmente participaram da manifestação. Então a bancada do PT procurou dar uma contribuição para que a anistia fosse ampla. Agora eu acho que esse debate deve remeter a gente para frente. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o que a gente tem que mudar a legislação é para dar o direito de organização, de sindicalização, inclusive aos bombeiros, porque eu acho que se você tem uma entidade que funcione de forma permanente, canalizando as reivindicações dos bombeiros, representando sindicalmente os bombeiros, você tem uma entidade que pode ajudar a você não chegar a um momento tão grave de crise como chegou. Então eu vou além, eu defendo o direito de livre associação e sindicalização para os bombeiros. Eu concordo com você, Gilberto, e vou dizer mais. Concordo com certos gatilhos ao contrário. Porque o funcionário público, ele não pode deixar a população ao Deus dará. Exatamente. Então, o bombeiro quer se organizar, o policial quer se organizar, o salva-vidas quer se organizar, enfim, o funcionário do INSS, ele quer se organizar, ele deve poder se organizar, como você muito bem colocou, e é a minha opinião. Por outro lado, ele não pode fechar as portas do estabelecimento, que é da população. Ele está lá como um agente governamental para servir ao povo. Ronaldo, eu fui dirigente sindical da área de telecomunicações e nós fazíamos greve. Às vezes você tinha um cara de rede que era responsável pela pressurização dos cabos. No caso de hospital, por exemplo, nós mesmos tínhamos a preocupação de que nesses casos tinha um pessoal de emergência, que a nossa greve era justa, nós não abríamos mão de fazer greve, mas não queríamos que com a greve serviços essenciais, como de hospital, fossem afetados. Eu concordo 100%. Muito bem, o Washington da Tijuca na linha. Boa tarde, Washington, é um prazer receber a sua opinião aqui no Confronto Manchete. E eu tenho certeza que os deputados estaduais, tanto o Gilberto Palmares, do Partido dos Trabalhadores, quanto o Xandrinho, do Partido Verde, estão atentos e, se for necessário, vão te responder se você fizer algum questionamento. Se, por outro lado, você quiser apenas colocar a sua opinião, por favor, a hora é essa, meu amigo. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Ronaldo, primeiramente é um prazer estar falando aí com a Rádio Manchete, com todo esse pessoal, gente boa aí. O prazer é nosso. O que eu quero me posicionar aqui, Ronaldo, é o seguinte. Me admira muito a bancada do PT
ver todas essas infrações, as covardias, e ficarem quietos, não dão uma palavra para defender os bombeiros. O PT, que sempre foi um partido de vanguarda. Você citou o Partido dos Trabalhadores, vamos oferecer a palavra ao Gilberto Palmares para que ele possa colocar a posição dele. Olha, eu concordo com o Austin sobre a importância dos bombeiros. Eu vou lembrar uma coisa, o ano passado, naquelas tragédias da região serrana, o trabalho dos bombeiros foi fundamental. Teve bombeiro que morreu no exercício da sua atividade. Agora, eu acho que falta informação, porque a bancada do PT, desde a primeiríssima hora, apoiou a movimentação dos bombeiros. Eu tive pessoalmente onde os bombeiros estavam presos, lá em Charitas. Estive aqui em São Cristóvão, na cadeia, onde estavam presos os líderes. A bancada do PT, das 4 maiores bancadas da Assembleia Legislativa, foi a única que unanimemente assinou aquele documento dos 37 deputados a favor do bombeiro no auge da crise. Agora, a bancada do PT tem experiência de luta, mas tem experiência também de negociação, de busca do entendimento. As próprias lideranças dos bombeiros disseram para a gente que era fundamental a anistia. E não se aprova a anistia na Assembleia Legislativa se não tiver voto da oposição e se não tiver voto também da situação. O deputado Paulo Melo, presidente da Assembleia, jogou um papel extremamente positivo nessa questão. Então nós ajudamos a construir uma saída que foi a anistia, e vou dizer mais, foi a bancada do PT que disse o seguinte: nós não concordamos que no texto diga que se anistie os 439 que foram presos. E os que não foram presos? Então nós, inclusive, é que propusemos uma agenda ampla. Então a bancada do PT reafirma o seu compromisso com os bombeiros, o compromisso de apoio à luta de qualquer segmento da sociedade, mas a nossa experiência de vida mostrou que também você tem que buscar o diálogo e o entendimento para encontrar saídas. Está aí a posição do Partido dos Trabalhadores com relação à crise, que de uma certa maneira há gente que acredita que exista e outros que não, mas enfim, existe pelo menos um tititi aí no Estado, e fica clara a posição do Partido dos Trabalhadores e do deputado Gilberto Palmares. Vamos conversar com a Nilva, de Jardim Guanabara, que também está na linha. Fala, Nilva. Boa tarde, cavalheiros. Boa tarde, senhora. Eu gostaria de falar que o governador Sérgio Cabral, ele cuida muito, da Zona Sul, porque se vier na Baixada, as pessoas vivem pior do que bichos. Sem água, sem luz, sem nada, sem calçamento. Vamos ouvir a opinião do Gilberto Palmares, porque ele quer te responder. Depois nós vamos ouvir o Sandrinho, que também vai te responder. Ô Ronaldo, quando tem questões que a gente discorda do governo do Estado, a gente diz claramente. Eu, por exemplo, agora estou brigando com a Secretaria de Educação, porque sou contra a postura da Secretaria de Educação de querer fechar escolas estaduais noturnas. Acho que estará um prejuízo. Agora, por outro lado, vamos olhar também medidas positivas. Ela tem razão, a diferença gigantesca de equipamentos públicos que existe na saúde, na Zona Sul, a Nilva, comparando com a Zona Norte, comparando com a Zona Oeste, comparando com a Baixada Fluminense. Mas eu acho que, por exemplo, as UPPs, na área de segurança, mudam, por exemplo, a diferença de contingente policial. Você, quando está instalando as UPPs e elas foram um gol importante do governo Sérgio Cabral, você está, inclusive, aumentando o efetivo policial em áreas que careciam desse efetivo policial. E eu queria chamar a atenção para um programa importante que eu acho que o governo do Estado está lançando, um dos principais programas do governo do presidente Lula, apoiado mundialmente, é o programa Bolsa Família, que tem ajudado a combater a miséria extrema. O governo do Estado está lançando agora o programa de combate à pobreza extrema, que vai começar por São Gonçalo, o município mais populoso do Estado, fora da Baixada Fluminense, um município extremamente pobre, e vai a Baixada Fluminense, a Japeri e Belfort Roxo, pelo entendimento que são municípios com índice de desenvolvimento humano muito abaixo. Então vai aumentar o número de pessoas, que ele vai melhorar a renda daqueles que já são beneficiados pelo Bolsa Família do governo federal, e vai atingir outras áreas que não são beneficiadas. É a transformação do mundo? Não é, mas é uma medida positiva e importante para ajudar a combater a miséria extrema. Então eu acho que é um gol do governo do Estado. Gilberto Palmares, como é que alguém pode ser contra as UPPs? Se você vai à comunidade carente, à favela, e você conversa com o eleitor, você conversa com o povo que anda na rua, em cada comunidade dessa, 90% diz que agora a vida dele está muito mais tranquila. E de repente você encontra pessoas que moram
fora da comunidade carente, fora da favela, dando conta de que a UPP não presta, porque interessa a essas pessoas a crítica pela crítica. Qual é a sua opinião a respeito do que significam as UPPs para a vida e a tranquilidade do cidadão no estado do Rio de Janeiro? Ronaldo, eu moro há mais de 50 anos na região chamada Grande Tijuca, aquela região Tijuca, Rio Comprido, Estácio, Vila Isabel, Andaraí. Moro há mais de 50 anos. E fui criado, vivi por 21 anos numa comunidade da Formiga, da Tijuca, chamada Morro da Formiga. Aliás, eu conheço muito bem, eu nunca compreendi, e deve se chamar Formiga por causa disso, como é que vocês conseguiam subir todas aquelas pedras que tinham que ser escaladas com os dentes todo dia. Subir e descer a pé. Hoje tem lá a linha de Kombi. Fui criado eu morei durante 21 anos. E eu estou dizendo o seguinte, a UPP não é a panaceia que vai resolver todos os problemas de segurança do Estado. Seguramente o buraco é muito mais embaixo. Mas ignorar que elas foram um instrumento e um passo importante, não é só para a segurança das comunidades onde está o UPP, não. Do pessoal do asfalto, do pequeno comércio. Eu conheço uma região da Grande Tijuca em que o pequeno comércio estava inteiramente desagregado pela sensação de insegurança, de violência, e esse pequeno comércio começa a se recuperar. Então, inegavelmente, eu acho que tanto nas comunidades populares, como nas camadas médias, como no asfalto, há um sentimento da população de que as UPPs foram um instrumento importante. Repito, não são panaceia, elas por si só não resolvem todos os problemas de segurança, certamente precisam de aperfeiçoamento, são policiais novos, recém-contratados, eles precisam de um melhor treinamento, mas eu estou entre aqueles que acham que as UPPs foram um instrumento e são um instrumento muito importante na questão da segurança no nosso Estado. Gilberto Palmares, nós sabemos que você é apaixonado por transportes e que você interfere na questão dos transportes do Estado com a sua atuação parlamentar. Não foi possível hoje discutirmos a questão dos transportes, mas nós vamos voltar em outra oportunidade com a tua presença para prazer dos nossos ouvintes. Câmeras ocultas e microfones da Rádio Manchete 760 AM para que você se despeça dos nossos ouvintes fazendo suas considerações finais. Não, eu quero... 1, 2, 3, agradecer o espaço, a possibilidade aqui de debater junto com o Sandrinho, contigo, de falar à população que é ouvinte da Rádio Manchete. E só para não deixar que falei de transporte, eu queria dar um toque, eu queria pedir que as empresas de transporte minimamente tivessem alguma sobriedade, alguma sensibilidade de respeitar a lei. A gente tem recebido muita denúncia de que idosos e pessoas portadoras de deficiência não têm respeitado o seu direito à gratuidade nos transportes. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete.